Tá, seguinte, isso aqui vai ser um exercício, vai ser um vídeo resolvendo exercício. Aqueles que eu não consegui resolver aqui em casa. Vou resolver desde o exercício 20 até o exercício 33, com exceção do 26 e do 27 que a gente já resolveu aqui, tá? Então vamos lá. Uma piscina com formato de um paralelepípedo retângulo. Então, perdoem o desenho ruim, mas ela vai estar mais ou menos nesse formato aqui, tá? Tem dimensões em metros iguais a 20 por 80 por h. Então, você tem essa medida aqui que vale 20, essa medida aqui que vale 8 e essa medida aqui que vale h. Em que h é a profundidade, né? Então, isso aqui é altura, profundidade. Quando ela está cheia com 80% de água, quando ela está cheia de água com 80% da capacidade, o volume de água é 256. Então, a gente pode concluir que a medida H é. Para a gente descobrir essa medida H, o que a gente tem que fazer? Para descobrir a medida H, ela é a altura completa da piscina, né? Então, a gente vai ter que pensar em um volume completo, né? O volume de um paralelepípedo, ele se dá pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. Aqui, a gente quer achar a altura, a gente já tem o comprimento e a gente já tem a largura. Então, falta a gente achar o volume. A gente sabe que 80% do volume é 256. Então, para a gente descobrir 100%, a gente pode montar uma regra de 3, né? Então, aqui, a gente multiplica isso daqui cruzado, a gente vai chegar aqui. X vale 320 metros cúbicos. Agora, a gente pode substituir esse 320 metros cúbicos aqui no volume, né? Então, 320 é igual ao comprimento, 20, vezes a largura, que é 8, vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Então, 320 igual a 160 H, a altura é 320 dividido por 160, isso daqui dá 2. Então a gente pode concluir que a medida H é 2, tá? Passando aqui para o próximo, exercício 21. As bases de um prisma reto são triângulos equiláteros, tá? Isso aqui é importante. Sabendo que o comprimento da aresta da base é 6 centímetros e que a altura do prisma mede 10 centímetros, qual é o seu volume? Esses desenhos aqui, esse desenho, ele é do exercício 22, mas ele pode servir para o exercício 21 também, tá? Eu vou tentar replicar esse desenho aqui, mas eu sou meio ruim de desenho. Mas é algo parecido com isso daqui, tá? Enfim, a gente tem duas bases que são triângulos equiláteros, tá? Esses dois triângulos são triângulos equiláteros e a gente sabe que a altura desse prisma, então, essa altura aqui, ela vale 10. A gente sabe que a aresta da base, então esse lado aqui, ó, vale 6. E ele está perguntando o volume. Para a gente calcular o volume de um prisma, a gente tem essa fórmula aqui, ó. Volume é igual a... Volume é igual a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área da base, que é um triângulo equilátero. Então, fórmula de área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 10. Então, o volume aqui nesse caso, lado ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 10. Então, o volume vai ser 36 raiz de 3 sobre 4 vezes 10. A gente pode simplificar isso com isso. E a gente vai chegar aqui que o nosso volume é igual a 90 raiz de 3
centímetros cúbicos. Beleza? Daí a gente tem aqui agora o exercício 22. Fala que foram feitas embalagens de presente em forma de um prisma regular. Ele fala que a altura é 6 raiz de 3 e a base triangular de lado 8. E a gente tem a figura que mostra isso, tá? Então, a nossa altura aqui mede 6 raiz de 3 centímetros e da nossa base, como ele é regular, a gente tem 8 centímetros aqui, tá? Mais um triângulo equilátero também. E ele fala, sabendo que as embalagens não têm tampa e que o custo para sua produção por centímetro quadrado é de 5 centavos, o custo total da fabricação de cada unidade é. Então, o que a gente tem que pensar? Ele quer saber a área total dessa embalagem aqui, tá? Para a gente fazer essa área total, a gente tem que pensar na área dessa face, a área dessa face, a face que está atrás dela, né? E mais a área da base. Por que isso? Porque ele fala que você tem um prisma regular, né? A base é triangular, só que ele fala que não tem tampa. Então, se não tiver tampa, para você calcular a área total disso daqui, vai ser a área da base mais a área lateral. Então, a área total é igual à área da base, que é um triângulo equilátero, então L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais a área lateral. E a área lateral é a área desse retângulo aqui, só que vezes 3, porque a gente tem 3 desse retângulo. Então, 3 vezes, vou colocar aqui a área do retângulo, tá bom? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular cada uma dessas áreas, tá? A área total é igual ao lado ao quadrado, então 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes a área do retângulo. Esse retângulo aqui, ó, reescrevendo ele deitado, essa medida aqui vale 8 e essa medida aqui vale 6 raiz de 3. Então, a área desse retângulo seria 48 raiz de 3 centímetros quadrados, né? 6 raiz de 3 vezes 8. Então, 3 vezes 48 raiz de 3. Então, a área total disso daqui, 64 raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes 48, 120, 144 raiz de 3. Podemos simplificar isso com isso aqui fica 16. Então, isso daqui vai ser igual a 160 raiz de 3, tá? Como no enunciado ele está dizendo para usar raiz de 3 como 1,7, a gente vai fazer 160 vezes 1,7. Isso daqui, vou fazer numa calculadora, 160 vezes 1,7, isso vai dar 272. Então, a área total é de 272 centímetros quadrados. Agora que a gente achou isso, a gente tem que montar uma regra de 3 para o preço de cada unidade. Então, se a gente tem a nossa área total, a gente sabe que 1 centímetro quadrado dá 5 centavos. E 272 centímetros quadrados vai dar x reais, né? Então, x é igual a 272 vezes 0,05. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai chegar em 13,6, tá? Então, o nosso resultado aqui seria de R$ 13,60. Partindo para 23, a 23 é uma questão de prisma bem tranquilinha. Ele quer saber o volume dessa cunha aqui, tá? Um lado é 10, outro lado é 15, tá? É como se isso daqui tivesse deitado, né? Você coloca ela de pé. Isso daqui seria a nossa altura. E essa daqui, esse triângulo aqui,
seria a nossa base, tá? Então, para calcular o volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser a área dessa nossa base aqui, ó. Isso aqui é um triângulo. Para calcular um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. A nossa base é 15, a nossa altura é 10, dividido por 2, isso dá 75. Então, a área... né? Então, a área da nossa base, 75, vezes a nossa altura, 10. Então, nosso volume, 750 centímetros cúbicos. Passando para a próxima, aqui na 24. Qual é a capacidade em litros de uma cisterna que tem a forma da figura a seguir? A gente tem um certo problema, porque ele quer uma capacidade em litros, mas na figura ele está dando em metros pra gente, né? Então, vamos lá. A capacidade, a gente vai ter que achar o volume, e o volume, mesmo esquema, área da base, vezes a altura. Esse nosso volume. A gente tem que achar essa área da nossa base, né? Se você for ver, isso aqui é um triângulo retângulo, e esse 10 é a nossa hipotenusa. Esse 10 aqui é a nossa hipotenusa, e esse lado aqui, ó, vale 8. Então, se a gente tem um lado que vale 10, outro lado que vale 8, isso aqui é um triângulo pitagórico, esse lado aqui, ó, vale 6. Se vocês quiserem, vocês podem fazer Pitágoras, né? 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Você vai descobrir que esse valor aqui vale 6, tá bom? Então, agora você tem esse nosso triângulo, tá? Vou reescrever ele diferente. Vou reescrever ele diferente. Esse lado aqui vale 10, esse lado aqui vale 8, esse lado aqui vale 6. Para a gente descobrir a área disso daqui, base vezes altura, dividido por 2. Então, a nossa base vezes altura dividido por 2, a nossa base vale 8, a nossa altura vale 6, isso aqui dividido por 2 dá 24 metros quadrados, tá bom? Então, a gente descobre que a nossa área da base é 24, e a nossa altura é esse valor aqui, que é 4. Então, o nosso volume vai ser 24 vezes 4, 96 metros cúbicos. A gente chega em um pequeno problema, porque ele quer o valor em litro. De metros cúbicos para litros, a gente tem que multiplicar esse valor por 1000. Isso vai dar 96 mil litros. Eu acho que no gabarito ele dá isso em notação científica. Então, 9 vezes 10 a quarta, 1, 2, 3, 4 litros. Beleza? Aqui embaixo. Um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma cuja base é um trapézio isósceles. O volume desse tanque em metros cúbicos é. Então, a gente vai ter que descobrir o volume disso. Mais uma vez, volume igual a área da base vezes a altura. O volume disso daqui. A gente vai ter que achar a área da base. A base desse nosso prisma é esse trapézio aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse trapézio aqui do lado para vocês entenderem um pouco melhor. Tá? A gente tem que calcular a área da base. Para você calcular a área da base de um trapézio, a gente faz base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A gente tem esse valor aqui que vale 5, a gente tem isso daqui que vale 8, e a gente tem isso daqui que vale 2. Isso daqui que vale 5 porque ele é isósceles. Então, a gente tem o valor da nossa base maior, a gente tem o valor da nossa base menor, mas a gente não tem o valor da nossa altura. Esse 5 aqui, ele não é a nossa altura, tá bom? A nossa altura do trapézio, ela tá aqui, ó. Então, para a gente achar essa altura, a gente tem que fazer triângulo. Então é o seguinte, a gente pode dividir esse trapézio dessa forma. Se eu sei que essa medida aqui vale 2, e essa medida inteira vale 8, então, essa medida aqui vale 2, né? Aqui vale 2, aqui vale 2. Se tudo isso vale 8, isso daqui vale 3, e isso daqui vale 3. E a gente consegue mexer com esse triângulo aqui.
Então, esse lado vale 3, esse lado vale 5, logo a nossa altura é 4. Também mais um triângulo pitagórico. Então, se a gente quiser descobrir a área da nossa base, a gente vai fazer base maior mais base menor, que é 8 mais 2, vezes a nossa altura, que a gente acabou de descobrir, que é 4 dividido por 2. Então, a nossa área da base vai ser 8 mais 2, isso dá 10, vezes 4, 40, dividido por 2, 20, tá? Então, área da base, 20 vezes. E agora sim a gente tem a altura não do trapézio, mas do tanque. E a altura do nosso tanque é isso aqui, né? Ele está deitado. Então, essa altura vale 5. Então, o volume desse nosso tanque vai medir 100 metros cúbicos. Ele não deu nenhum valor nas figuras aqui, né? Mas pedindo em metros, eu imagino que é como se ele quisesse dar esse valor aqui em metros também, tá? O exercício 26 e o 27, eles foram feitos aqui em casa, então eu não vou refazer eles aqui. Vou partir direto pro 28. Tanto o 26 quanto o 27 já tem vídeo com ele feito. Aqui o exercício 28. Uma pirâmide regular tem 10 metros de altura. Sua base é um hexágono com 3 metros de lado. E o volume dessa pirâmide em metros cúbicos é. Então ele já dá tudo em metro e pede em metros cúbicos, a gente não tem problema nenhum com unidade. Para calcular o volume de uma pirâmide, a gente tem uma fórmula. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Bem parecida com a fórmula de volume de prisma, só que 1/3, tá? Você pode também fazer essa fórmula dessa forma aqui, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. Isso e isso são a mesma coisa, tá? Enfim, continuando aqui, a gente sabe que a altura da nossa pirâmide é 10. E a gente sabe que a base é um hexágono, e esse hexágono ele tem 3 metros de lado. Então a gente vai ter que calcular a área da base. Primeiro de tudo, para a gente calcular a área da base de um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então a gente vai, tá feio o desenho, né? Mas a gente vai, para calcular a área da base, fazer 6 vezes a fórmula de um triângulo equilátero. 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é igual a 6 vezes 3 ao quadrado, isso dá 9, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 9, isso dá 54, isso dividido por 4, putz, não dá exato, né? Bom, eu acho que isso daqui não dá exato, então o que a gente vai fazer vai ser substituir desse jeito na nossa fórmula, tá? O volume vai ser 1/3 vezes a área da base, que é 6 vezes 9 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que ele já deu pra gente, 10. Agora a gente pode começar a cortar todo mundo aqui, né? A gente pode simplificar esse 3 com esse 6, isso vai dar 2. A gente pode simplificar esse 4 com esse 10, isso aqui vai dar 5, isso aqui vai dar 2. Pode cortar esse 2 com esse 2 aqui, tá? Então, o volume disso daqui, 9 vezes 5, 45, raiz de 3 metros cúbicos. Se vocês quiserem fazer toda a conta, né? Multiplicar aqui, 6 vezes 9, 54, vezes 10, 540. Deve ficar 540 dividido por 12, vai chegar em 45 também, raiz de 3, tá bom? Partindo para o 29. Uma pirâmide regular tem 12 centímetros de altura. Altura igual a 12. E sua base é um quadrado com 10 centímetros de lado. Ele está pedindo o volume dessa pirâmide e sua área total. Esse exercício, na realidade, eu já postei um vídeo com ele, fazendo ele, tá? Então vou acelerar ele
bastante aqui para vocês. Tem um vídeo mais explicadinho fazendo ele. Então, se o lado dele é 10, 10 por 10, a área dele é 100, né, centímetros quadrados. Então, para você descobrir o volume dela, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 1/3 vezes a área da base, que é 100, vezes a altura, que é 12. Então, a gente chega aqui, o nosso volume é igual a 400 centímetros cúbicos. Essa era a parte fácil do exercício. A gente vai ter que achar agora a área total. Para a gente achar a área total disso daqui, a gente tem que pensar que a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Só que a nossa área lateral, né, imagina essa pirâmide aqui, ó. Como ela é quadrangular, a gente tem, pensando nela de cima, a gente vai ter formados aqui 4 triângulos, tá? Então, 4 vezes a área desses triângulos. Só que para achar a área de um desses triângulos, como a gente tem a altura ela tá bem aqui no centro, tá? E a gente tem essas arestas aqui, e a gente tem essa medida aqui, que ela vai ser o apótema, porque a gente precisa achar a altura da face desses triângulos para calcular a área deles. Isso está mais bem explicado no vídeo que eu gravei. Isso daqui vale 5 e a altura dele vale 12, então isso daqui vale 13. A área total vai ser a área da base, que a gente já tinha descoberto, que vale 100, mais 4 vezes 10 vezes 13, dividido por 2, tá? Essa área total vai dar 360 centímetros quadrados. Mais uma vez, eu fiz ele bem rapidinho, porque tem um vídeo bem mais detalhado, uns 10, 15 minutos, só desse exercício aqui. Considere, um paralelepípedo reto retângulo, conforme representado na figura abaixo. Essas arestas do paralelepípedo medem 3, 6 e 10. Então, 3, 6 e 10. O volume do sólido é. Então, para calcular o volume, esse sólido aqui, o sólido ACDH, é essa pirâmide que está inserida dentro do nosso paralelepípedo. E para calcular o volume de uma pirâmide, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Como que a gente vai fazer para descobrir essa área da base? Bom, a gente sabe que essa medida aqui, ó, ela vale 10. E a gente sabe que essa medida aqui vale 3. Então, reescrevendo esse triângulo aqui, vou colocar ele um pouco mais para cima. Reescrevendo esse triângulo aqui, essa aqui é a nossa diagonal, que está aqui, tá? Esse lado vale 10, esse lado vale 3. Então, para a gente calcular a área dessa base, 3 vezes 10 sobre 2, que é a base vezes a altura sobre 2, isso vai dar 15. Então, o volume vai ser 1/3 vezes a área da base, que é 15, vezes a altura. A altura dele tá aqui, e essa altura é essa mesma medida aqui, ó, que vale 6. Então, vezes 6. Posso simplificar isso com isso. Então, o volume aqui vai dar 30 centímetros cúbicos. Passando para 31, uma pirâmide quadrangular tem 36 centímetros quadrados de área de base. Então, ela é quadrangular, regular, então a base dela é um quadrado, e ela tem 36 centímetros quadrados de área de base. Então, tirando a raiz quadrada disso, cada aresta dessa base vale 6 centímetros. Sabendo que a altura da pirâmide é de 3 raiz de 3, então nossa altura é 3 raiz de 3 centímetros, a gente tem que ver o que é verdadeiro ou falso. Então, a área lateral da pirâmide é o dobro da área da base. Você olha para o exercício assim, não dá nem vontade de fazer, né? Então, a área da sua base é 36 centímetros quadrados. A gente tem que descobrir a área lateral dessa pirâmide. Mais uma vez, a área lateral dessa pirâmide, ela vai formar aqui
aqueles triângulos, né? Então, a área lateral dela vai ser a área desses 4 triângulos. Então, 4 vezes a área dos triângulos. E para descobrir esses triângulos, a gente vai ter que fazer o mesmo processo que a gente fez nesse exercício aqui, de montar esse triângulo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem o valor da nossa altura, tá? Isso daqui mede 3 raiz de 3. A gente tem isso daqui que a gente quer descobrir. E a gente vai ter esse valor aqui, ó, tá? Que é a pota do nosso quadrado, que é exatamente a metade do lado, que vai valer 3. E a gente pode fazer Pitágoras aqui, tá? Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. X ao quadrado igual a 36. X é igual a 6. Então, essa medida aqui, ó, do nosso triângulo, a altura da face do nosso triângulo, mede 6 centímetros. Então, agora, a gente tem o valor da base do nosso triângulo, que é 6, e a altura dele, que também é 6. Então, a gente vai fazer aqui, para você descobrir a área do triângulo, 6 vezes 6 dividido por 2, isso aqui dá 18, tá? Então, a área de um desses nossos triângulos mede 18. Só que como a gente tem 4 desses triângulos, a gente faz 4 vezes 18, isso dá 72 centímetros quadrados, tá bom? Portanto, a área lateral da pirâmide é o dobro da área da base? Sim, 72 é o dobro da área da base, portanto, a letra A, verdadeira. Letra B, a área total da pirâmide é o triplo da área da base. Sim, né, pessoal? A área total é 72, que é a área lateral, mais 36, que é a área da base. Isso vai ser 108, e a área da base, 36. Então, essa afirmativa aqui, verdadeira. A área de uma face lateral da pirâmide é a sexta parte de sua área total. Então, vamos lá. A área total da pirâmide a gente viu agora, 108. E a área de uma face lateral, tá? Que a gente descobriu aqui, que é a área do nosso triângulo, ela é 18. Então, ele está perguntando se 18 é 1/6 de 108. Sim, tá? Se você for calcular 1/6 de 108, você vai chegar em 18. C verdadeira. A razão das áreas total e lateral dessa pirâmide é um número fracionário. Então, a área total é 108 e a área lateral, 72. Se você simplificar isso daqui, você pode simplificar isso por 36, né? Se você simplificar isso daqui por 36, isso aqui vai ficar 3 sobre 2. Então, sim, é um número fracionário. E a última, o volume dessa pirâmide é 108. Só olhando você consegue saber que não, né? Mas 1/3 vezes a área da base, que é 36, vezes a altura, 3 raiz de 3. Então, simplificando isso com isso, 36 raiz de 3 centímetros cúbicos, diferente de 108. Então, a última afirmativa aqui, falsa, tá? Partindo aqui para o 32, uma pirâmide está inscrita num cubo como mostra a figura abaixo. Sabendo que o volume da pirâmide é de 6 metros cúbicos, qual é o volume do cubo? 2 caminhos para essa questão aqui, tá bom? O primeiro delas, você pode pensar que o volume de uma pirâmide, ela é 1/3 da área da base vezes a altura. Se a pirâmide está inscrita, a área da base da pirâmide é igual à área da base do cubo e a altura da pirâmide é a mesma altura do cubo, então o volume da pirâmide é exatamente 1/3 do volume do cubo. Então, se o volume da pirâmide vale 6 metros cúbicos e ela é 1/3, então o volume do cubo é de 18 metros cúbicos. Vocês também podem fazer por um caminho um pouco mais difícil.
vocês podem pensar aqui. Se o volume da pirâmide é 6 metros cúbicos, 6 é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, 6 é igual a 1/3 vezes a área da base de um cubo vai ser lado vezes lado. Então, lado ao quadrado vezes a altura, que também é um lado, porque é um cubo. Então, passando esse 3 para lá, multiplicando, a gente chega aqui, 18 é igual ao L ao cubo. Ou que L é igual a raiz cúbica de 18. E sabendo disso, se a gente quiser o volume do cubo, o volume é igual a lado ao cubo. Então, o volume vai ser igual ao lado que a gente chegou, que é raiz cúbica de 18 ao cubo. Então, o nosso volume vai ser 18 metros cúbicos, né? Claro, esse primeiro raciocínio, ele é muito mais fácil, muito mais rápido, você bate o olho e já descobre, né? Mas quis passar os dois só para vocês entenderem direitinho. Todos os outros exercícios, eles foram feitos aqui em casa já, né? E já tem vídeo explicando eles mais direitinho. Então, fiz aqui do exercício, acho que o 19 eu fiz aqui em casa. Então, fiz aqui do exercício 20 até o exercício 32, no menor tempo possível para não roubar muito tempo de vocês. E é isso.